Toda história entre duas pessoas tem três versões. A versão de cada um e a verdade. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que você não sabe sobre o cancelamento do Peter Jordan do Ei Nerd e você vai saber a verdade da história. Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lima aqui, mas isso você já sabe. E aqui nesse vídeo eu vou te contar o que você não sabe sobre o cancelamento, né? O cancelamento do Peter Jordan do Ei Nerd. Aliás, que termo tosco, né? Quem que se acha no direito de ficar cancelando as pessoas? Mas beleza, né? Tá pop isso, então eu vou ter que falar dessa forma. E pra deixar bem claro, eu preciso ser honesto com você. Eu sou amigo e sócio do Peter Jordan. E eu até peço desculpas pro Peter, porque aqui nesse vídeo eu vou acabar expondo um pouco das nossas conversas, das nossas discussões, pra que você que tá assistindo, você entenda qual que é a verdade por trás dessa história. Então eu decidi que eu vou dividir esse vídeo em dois, tá? Primeiro, eu vou contextualizar o que tá rolando, porque pode ser que você não saiba o que tá acontecendo e tá procurando aqui na internet, caiu nesse vídeo pra saber o que tá rolando. E, segunda parte, eu vou contar a verdade, contar o que você não sabe sobre essa história toda, beleza? Então aqui abaixo do vídeo você vai encontrar o timing certo, o tempo certo, onde eu tô fazendo cada parte, assim você pode pular pra segunda parte caso você já saiba o que tá rolando. E eu escolhi fazer esse vídeo principalmente para você que quer empreender ou que já está empreendendo e escolheu usar a internet para conquistar seus maiores sonhos, né? Para conquistar riqueza, paz, liberdade, usar a internet para ganhar dinheiro, sim, ajudando as pessoas. Então, se você está seguindo esse caminho, escolheu seguir esse caminho como um empreendedor, como uma empreendedora, então desse vídeo, desse episódio do que tá rolando, você vai tirar uma grande lição que talvez você não esteja percebendo. Então não, esse não é mais um canal de fofoca. Aqui nesse canal eu falo sobre empreendedorismo e como você conquistar o sucesso que você quer através do empreendedorismo. E tem uma coisa bem bacana que você precisa pegar nessa história toda para que isso te ajude na sua jornada empreendedora. Primeiro deixa eu te contar o que tá acontecendo, né? Porque hoje eu acordei e o próprio Peter me contou que ele tava em alta ali nas redes sociais, tava entre os assuntos mais comentados do momento, esse cancelamento que fizeram com ele. E eu vou te explicar rapidamente o que aconteceu para que a segunda parte do vídeo faça sentido e você entenda. E tudo isso começou numa rede social chamada Twitter, que eu acredito que é a rede social da treta. Eu realmente acredito nisso. Eu até tenho um Twitter, eu raramente passo por lá, devo passar por lá uma vez a cada 2 meses. Quer dizer, nos últimos dias eu passei bastante tempo ali. E aí eu entendi, realmente, essa rede social da treta, porque é só isso que as pessoas fazem aqui, parece. Uma fica alfinetando a outra pra chamar a atenção. E foi lá que começou esse cancelamento, né? E o que aconteceu foi que lá no Twitter, o Peter Jordan, ele compartilhou, na verdade, um vídeo do G1, onde era um vídeo onde 2 ladrões, eles estavam assaltando uma casa, se não me engano, e um deles foi lá e fez carinho no cachorro. Só que aí o Peter, ele publicou a opinião dele, né? Como todas as redes sociais são redes sociais de opinião, ele foi lá e publicou a opinião dele, que era basicamente assim, abre aspas, um ladrão nesse momento tem 2 coisas, pressa e medo. Ele não vai ficar fazendo carinho no animal porque se afeiçoou a ele. Ele deu carinho pro cachorro pra ele não latir e porque ele estava com pressa e medo de ser pego. Fala sério, hein? Foi isso que ele fez. Só isso. E aí, o que rolou? O que rolou é que... Ai, é sério que eu vou falar disso. E esse apresentador do Grupo Omelete basicamente chamou o Peter de sommelier de ladrão. Se você não sabe o que é um sommelier, sommelier é apreciador, né? Normalmente usam sommelier para vinhos, né? Um cara que entende, né? Um entendedor, um apreciador de vinhos. E nesse caso foi utilizado e o Peter foi chamado de sommelier de ladrão, né? Apreciador de ladrão, entendedor de ladrão, alguma coisa assim. E depois disso, o Peter até veio me mandar uma mensagem mostrando, Felipe, olha só o que esse cara fez. No mínimo, ele não tá tendo uma política de boa vizinhança. E pra contextualizar toda essa história, já tem um bom tempo que eu e o Peter a gente conversa sobre isso, porque eu questiono, falo, Peter, por que você não faz uma collab com aquele cara? Peter, por que não faz isso? Por que isso não acontece? E aí eu começo a entender mais dos bastidores do mundo dos youtubers, e o Peter tem uma lista de pessoas que ele suspeitava, né, que não iam com a cara dele, e ele não entendia o porquê. Eu entendia já o porquê, né, mas ele não entendia o porquê. E uma das suspeitas se confirmou. Na verdade, várias suspeitas, né? Porque a partir desse momento, que foi chamado de sommelier,
de ladrão, claro que o Peter se sentiu completamente desconfortável com isso, né? E nessa, eu concordei com ele, porque o cara foi lá assim, pra quê, meu? Pra quê? Sabe aquela cutucada assim, viu? Estou querendo uma treta. Claro, uma pessoa com muito menos seguidores do que ele e muito menos impacto do que ele causa nas redes sociais, principalmente entre o público nerd, né? É óbvio que o menor, né, com menos alcance nas redes sociais sempre vai querer bater no maior, porque ele quer chamar a atenção para si, a atenção dos holofotes, e esse cara conseguiu. Eu fiquei falando pro Peter publicar uma resposta em relação a isso, e o Peter, ele ficou muito resistente. Ele falou, não, Felipe, eu não vou nem falar nada sobre isso. E ficou ali. Só que o negócio, ele foi ganhando força e ficou uma bola de neve gigantesca, né? Muitas pessoas defendendo o Peter e muitas pessoas defendendo também esse apresentador. Só que o negócio ficou gigantesco onde foi necessário, e o Peter foi lá e gravou um vídeo e publicou esse vídeo no canal Peter Aqui, falando sobre isso, né? E o quão desconfortável ele ficou com essa situação, onde ele esperava o contrário, né? Uma política de boa vizinhança. Você não precisa gostar das pessoas, mas, você tem que aprender a conviver com todas elas. Eu aprendi cedo com os meus pais que eu preciso me esforçar pra ser amigo de todos que eu posso alcançar, não criar inimizades, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de alguém, a gente nunca sabe o que a gente tá fazendo hoje, ou as conexões que a gente tem hoje, o quanto isso vai afetar no nosso futuro. Então, se você consegue ter uma política de boa vizinhança, várias portas se abrem pra você e as coisas começam a dar certo mesmo depois de algum tempo. Só que quando você age de forma contrária, aí o contrário acontece. E pra piorar toda essa situação, teve até... Depois eu tava vendo uns stories desse apresentador e fizeram uma pergunta, né? Eu tenho até o print aqui, quer ver? Vou colocar na tela aí pro editor jogar pra vocês. Perguntaram pra ele, por que você não gosta do Ei Nerd? E ele respondeu com esse tom de ironia, né? Eu acho ele muito evoluído e não consigo acompanhar. Ou seja, ele ficou ali cutucando pra puxar a treta mesmo, pra puxar a briga pra ele. E eu não preciso nem falar, a gente não precisa nem discutir sobre o quão ridículo e imaturo ele foi, infantil ele foi nessa atitude que ele teve, né? Já o Peter, o tempo todo, ele foi respeitoso, ok? Ele não atacou a pessoa, ele atacou a atitude da pessoa. Já o outro apresentador, ele agiu como uma criança imatura. E pelo sucesso que ele já tem, ele deveria ter deixado essa imaturidade lá atrás no passado dele. Porque ele impacta pessoas, menos pessoas do que o Peter impacta, claro, mas ele impacta muitas pessoas. Então, a gente tem que fazer o mundo crescer e evoluir pra frente, e não ficar criando treta desnecessária, meu. É sério. Começando 2021, é por isso que eu falo, que as coisas não vão mudar se as pessoas não mudarem. E aí, pra contribuir na história, um monte de gente imatura, influenciadores populares que deveriam estar influenciando as coisas positivamente, estão lá, botando lenha na fogueira. É pra ajudar mesmo, né? Até o próprio Easy Nobre, que sempre tá envolvido em polêmica, ele foi lá... Ai, com essa eu ri. Deixa eu te mostrar. Eu ri muito com essa daqui. Ele viu que o Peter tinha publicado um vídeo falando sobre a história do número 17, né? Falando do mito do Android 17, do Dragon Ball Super, que é um androide, um personagem numa história onde o nome dele é 17, onde o Peter foi chamado de bolsonarista por fazer um vídeo falando do personagem que é o número 17, que foi um dos principais personagens em uma história, em uma saga do anime, né, do Dragon Ball Super e também do mangá. Então, nada a ver uma coisa com a outra. E o cara tá até agora no Twitter dele, batendo o pé. Ai, que ele é bolsonarista aí, que tava influenciando subconscientemente pessoas a votarem no Bolsonaro e defendendo o Bolsonaro. E eu acho uma burrice sem tamanho. Eu votei no Bolsonaro. O Peter votou também no Bolsonaro, mas não me chama de bolsonarista. Eu discordo de um monte de coisa que o Bolsonaro tá fazendo, certo? Eu votei, coloquei ele lá, o Peter também fez a parte dele. Assim, a gente se arrepende de algumas coisas, a gente aprendeu com outras, discordo de muitas coisas que ele tá fazendo e concordo do apoio pra coisas que ele tá fazendo, sim, afinal. Eu votei nele pra fazer essas coisas que ele tá fazendo e disse que faria, certo? Então, mas não por isso, meu. Sempre cai nessa história de esquerda versus direita. E eu acho que é burrice demais a gente dividir pessoas que têm pensamentos tão complexos e diversos pensamentos, dividir em dois times, esquerda versus direita. Isso é ridículo, mas não é disso que eu quero falar.
E pra você não achar que eu tô mentindo, olha só como essa discussão tá indo longe. Enfim, tem muita coisa que ainda vai rolar. Sem falar nas inúmeras fake news que apareceram depois de tweets que o Peter nunca publicou e disseram que ele publicou. Até teve um que tava falando que, se fosse eu chutaria o cachorro. O Peter tem 4 cachorros, né? Um acabou de falecer. E eu tô sempre lá na casa dele e eu sei como ele trata os cachorros dele, tá? Então, fake news, ele não publicou isso e ele não age dessa forma com o cachorro. Eu preciso falar que é engraçado, porque na semana passada eu tava junto com o Peter. A gente tava lá no escritório dele gravando alguns vídeos e a gente tava discutindo exatamente sobre isso, né? Conversando exatamente sobre isso. Sobre eu falando pra ele, Peter, por que você não se expõe mais? Cara, expõe mais a sua opinião. E ele tava me contando de todas as últimas vezes que ele foi cancelado porque expôs a opinião dele. E pessoal, tá tudo bem você discordar. Tá tudo bem. Você não precisa concordar com tudo que eu falo e eu nem preciso concordar com tudo que você fala. Mas a gente tem que saber coexistir, né? A gente tem que saber conviver. E a gente crescer, até mesmo com opiniões contrárias. E eu defendo que o Peter deve sim falar mais sobre o que ele pensa. Tanto se ele votou ou não votou, em quem ele quis votar. Ou sobre o que ele pensa, né? Mas a gente sabe que tem os grupos das minorias que não suportam algumas atitudes, né? Então hoje, se você é hétero, se você é anti-abortista, se você votou no Bolsonaro, se você é de direita, se você é cristão, você já tá sendo jogado pra fora e as pessoas nem querem ouvir tua opinião, elas querem te cancelar. E ele até me contou de vários momentos específicos que ele perdeu contratos ou que as coisas azedaram um pouquinho, porque ele falou simplesmente a opinião dele e não tinha nada de errado nessa opinião. Eu continuo defendendo que o Peter tem que falar a opinião dele e eu sei que ele é uma pessoa que já zerou a vida, né, na questão financeira, ele já tem tudo o que ele quer, ele sabe como conseguir mais, até mesmo sem patrocínio, sem isso, sem aquilo. Então eu no lugar dele falaria mais, eu ia me expor mais, daria mais a minha opinião. Mesmo sabendo que esse tipo de coisa poderia acontecer, mas eu sei que com essa atitude eu estaria também fortalecendo as pessoas que gostam de ouvir o que eu tenho pra dizer e mesmo em momentos que não concordem com aquilo que eu tenho pra dizer. Então eu acho que é dessa forma que a gente cresce com um conflito. E é exatamente sobre isso que eu quero te falar, é sobre isso que você não sabe sobre o Peter. O fato de crescer com o conflito. Você sabe o que é ser antifrágil? Antifragilidade? O que é uma coisa frágil? Se eu estivesse segurando um copo de vidro aqui e derrubasse, ele ia se dividir em diversos cacos no chão. Porque esse copo, ele é frágil, então ele iria quebrar. Se eu de repente vou lá e derrubo esse meu iPhone, ele pode até trincar a tela, mas ele não vai se despedaçar, né? Aqui nem é tão alto assim. Então, ele é algo mais robusto. A gente tem a borracha, por exemplo, que ela é resiliente, né? Você pode pegar um elástico e puxar, desde que você não arrebente ele, ele vai voltar para sua formação original. Ele é resiliente, ele volta para o seu estado natural. E aí a gente tem uma outra coisa, um outro nível, que é o antifrágil. O que é antifrágil? É você apanhar e você crescer com a porrada. Vou dar um exemplo, tá? Quando você quer ganhar massa magra, quer aumentar o seu bíceps, né? Quer ganhar, sei lá, qualquer coisa, massa magra. Você tem que fazer o quê? Você tem que treinar, você tem que fazer exercícios para quê? Para machucar a sua musculatura e dessa forma você ganhar mais massa. Ou seja, você machuca, você causa um conflito no seu corpo e de tanto que ele tá ali apanhando e se machucando, ele vai crescendo para te dar mais força para que você não apanhe tanto quando for executar tal tarefa. No caso, levantar peso, fazer exercícios. Tá conseguindo entender? Isso é ser antifrágil. O nosso corpo é um instrumento antifrágil. A gente foi desenvolvido dessa forma. Ah, Felipe, mas quando eu envelhecer eu vou perder toda essa força. Tudo bem, mas você tá vivendo mais tempo, você tá pensando em ganhando experiência se você fizer bom uso da vida que Deus te deu, né? E se você assistiu o vídeo do Peter, onde ele fala sobre o desconforto que isso causou, e fala sobre esse episódio, ele, em momento algum, ele foi desrespeitoso com a pessoa. Ele foi lá e atacou a atitude, criticou a atitude, não a pessoa. Então, ele já é uma pessoa que ele topa apanhar, e ele sabe apanhar, mas mais do que isso, ele sabe crescer mesmo enquanto ele está apanhando. Eu sei que a maioria das pessoas e influenciadores que comentaram contra o Peter
tá parecendo mais um tipo de inveja, porque são pessoas com menos números do que o Peter tem e sabe da exposição que ele tem e dessa forma sabe que ao brigar contra ele, eles vão atrair o holofote, enfim, a internet é feito disso, né? Mas eu tenho certeza que se o Peter tivesse feito merda, algo ruim, ou entender que o que ele fez é ruim, ele vai se manifestar publicamente e vai pedir desculpa, porque ele não tem compromisso com o erro, né? Ele tem compromisso com o aprendizado, ele tá sempre aprendendo e crescendo. Eu conheço ele pessoalmente, e uma coisa que você sempre vai encontrar entre as pessoas bem-sucedidas de verdade é que as pessoas são antifrágeis. Elas são antifrágeis e elas são autorresponsáveis. Então se ele vê que algo ali que ele fez está errado, ele vai lá e vai se redimir. Como ele acabou fazendo hoje mesmo, né? Ele viu uma crítica de uma pessoa que se manifestou falando que o desenho dela foi utilizada em um dos vídeos do Peter e não foi dado crédito. O Peter foi lá e conversou com a pessoa e pediu desculpas, porque ele não sabia, porque foi feito por um editor do time dele, um entre os inúmeros editores que ele tem. Então ele foi lá e resolveu e pediu desculpa pra essa pessoa, porque ele viu que ele estava errado nessa situação. Mas o que eu quero que você entenda, e é isso que a maioria das pessoas não sabe sobre tudo isso, é que pessoas antifrágeis crescem. O Peter, ele vai crescer nisso tudo. Eu sei que as pessoas que estão atacando ele vão ganhar seguidores, vai ter um monte de vídeo na internet falando sobre isso, vai ser um assunto comentado hoje e nos próximos dias, e talvez volte em novos cancelamentos contra o Peter, porque ele vira um inimigo em comum desses grupos que estão o atacando, né? Mas a verdade é que ele sabe como crescer com isso. Ele sabe como crescer com isso. Ele sabe como crescer e aprender o que ele não deve fazer para de repente acontecer isso novamente, ou o que ele deve fazer quando isso acontecer novamente, ou coisas que ele pode evitar, enfim, o que ele tem que fazer para poder crescer. Então eu tenho certeza que ele só vai crescer com isso. E não é à toa que o Peter, através do Ei Nerd, ele é o canal, né, que causa maior impacto nas redes sociais. E por que eu falo isso? Porque com o canal dele, ele alcança mais de 2,3 milhões de views por dia. E ele já ultrapassou o número de 2 bilhões de visualizações no canal dele. Então, entre o público que gosta de animes, mangás, histórias em quadrinhos, filmes, séries, tudo de super-herói e coisas do tipo, ele é aquele que causa um maior impacto. E eu fico muito feliz por ser ele essa pessoa que causa grande impacto. Porque eu conheço ele, eu conheço os ideais dele, eu conheço a família dele, eu sei como ele age com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que trabalham pra ele. Então eu sei que ele pode ser essa pessoa que tá lá causando um grande impacto em crianças, em adolescentes, em jovens e pessoas adultas. Eu sei que isso é bom. Pra você ter uma ideia, teve uma vez que a gente tava jantando num restaurante, num Outback, e tava vazio, mas alguém ouviu a voz dele, né? E tinha algumas pessoas lá que o reconheceram e foram pedir pra tirar foto. E enquanto o Peter tava tirando foto com algumas pessoas e algumas crianças também estavam lá, a mãe de uma dessas crianças foi falar com a gente, né? Que a esposa do Peter tava com a gente ali no outro canto e falou assim: eu gosto que o meu filho assista os vídeos do Peter porque ele não fala palavrão. Assim, não tem algo de errado que atrapalhe o crescimento do meu filho, né? Enquanto ele assiste os vídeos do Peter. E eu sei que ele é assim, ele não é assim só nos vídeos, mas ele tem essa preocupação com o legado e com o impacto que ele está causando, porque ele sabe o quão pesado é essa responsabilidade. E infelizmente muitos influenciadores aí que estão cancelando diversas pessoas, eles não têm noção desse impacto que elas causam e por isso acabam causando impactos negativos, seja por causa do seu ego, por causa da sua inveja e por causa de diversas outras coisas que são frutos de uma imaturidade. Se eles fossem antifrágeis, deveriam aprender com esses episódios e acabar com essa cultura de cancelamento. Mas o que eu quero que você entenda também, você que escolheu trilhar o caminho do empreendedorismo, é que quando você crescer, e se você escolher usar a internet, você vai crescer através da internet, você vai falar com mais pessoas. E os seus haters, eles vão surgir. Seja porque eles não concordam com você, ou porque simplesmente olharam pra tua cara e não gostaram de você. E falando em hater, até lembrei do Wendel Bezerra, que a gente já foi sócio também, e uma vez ele me falou assim: Felipe, eu não entendo hater. Hater pra mim é tipo o cara que não gosta de fígado, mas ele vai lá no açougue, ele olha pro fígado, ele pede o fígado pro açougueiro, vai pra casa, prepara o fígado, come o fígado e depois volta no açougueiro e fala assim: eu não gosto de fígado. Ai, meu Deus do céu. E se você não entendeu, é isso porque haters, eles gastam tempo falando sobre coisas que eles odeiam e consumindo conteúdo de pessoas que eles
odeiam pra falar sobre essas pessoas que eles odeiam. E você vai crescer na internet e vai ter que aprender a lidar com isso. E a melhor forma de lidar com esse tipo de coisa é você sempre ser uma pessoa antifrágil e também autorresponsável, que é aquela que busca a sua responsabilidade em todos os seus resultados. É isso que eu tinha pra dizer. Eu queria aproveitar esse momento do que tá acontecendo nesse episódio para que você analise junto comigo e continue acompanhando, para você ver o quanto você pode aprender com as outras pessoas e com o erro das outras pessoas. Porque lembre sempre, pessoas burras não aprendem nem errando, pessoas inteligentes aprendem com o próprio erro e pessoas sábias aprendem com o erro dos outros. Então é uma bela oportunidade pra gente se tornar sábio e aprender com o erro das pessoas que estão se envolvendo nessa história. E se você é novo por aqui, bem, prazer, eu sou Felipe Lima, mas isso você já sabe, e aqui nesse canal o meu objetivo é trazer conteúdos que ajudem você a usar a internet para conquistar riqueza, paz e liberdade. Eu empreendo através da internet desde 2013 e desde 2016 eu conquistei o meu primeiro milhão através da internet e de lá pra cá muita coisa aconteceu. Então se você escolheu empreender através da internet, se você quer saber mais sobre isso, se você está curiosa sobre isso, então fica aí meu convite, se inscreva no meu canal, assista outros vídeos, clique em gostei nesse vídeo se você gostou, clique em não gostei se você não gostou, tá tudo bem, e a gente se vê num próximo vídeo. Fica com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.